Um por todos e todos por um. Esse é o tema do nosso papo de hoje, que ainda não tem nome, né? Ontem a gente começou a gravar nesse formato e talvez você já saiba, talvez você não saiba, mas no Clube Inglês na Cabeça, onde você aprende ensinando, lá dentro nós temos uma noção que é atribuída a Sócrates. A noção é a seguinte: educação, né? Eu ia falar em inglês é education, mas enfim, educação é a arte de acender uma chama, não a de encher um vaso. Então, essa coisa de acender a chama, né? Quando você imagina uma chama, você imagina 3 ingredientes para formar essa chama: o comburente, o combustível e o calor. Dentro do clube, né, no nosso modelo de aprendizagem ativa, o comburente são os livros da editora da Universidade de Cambridge. O combustível vem de você, né? Muito espírito esportivo, muito sempre, um pouco de dinheiro às vezes. E o calor vem da gente, né? Dá inglês na cabeça de mim, da Ana Priscila, disso aqui que a gente está fazendo, né? Então, para quem já é parte do clube, as pessoas recebem o que a gente chama de calorzinho, né? Mas aqui, publicamente, um outro nome casa bem. Então, que tal, sei lá, centelha? Centelha! vai ficar esse nome, centelha. Então, no episódio 2 da centelha, né, nós vamos falar aqui sobre um pouco do que falávamos ontem, né, do livro de Dan e Chip Heath, que é o Switch, só que a gente vai misturar com o conceito do livro do Charles Duhigg, que é o poder do hábito. Acho que agora, já faz um tempo que eu li esse livro, acho que é o Poder do Hábito. Enfim, vou deixar aqui na descrição essas indicações. Mas aí a ideia é a seguinte, né? A gente vai misturar os dois conceitos. Esses conceitos servem para que você consiga criar um hábito, né? E como é que se cria um hábito? Você não cria um hábito, você substitui um hábito que não te leva para onde você quer por outro que leva para onde você quer, né? Também conhecido como padrões. Então, a ideia é a seguinte: segundo Charles Duhigg, o hábito ele é construído de 3 coisas: um gatilho, aí no final dele a recompensa e no meio é a atividade, que é o que a gente quer mudar, não é? Então, juntando com o conceito do Dan e do Chip Heath, que ele fala, né? Ontem você viu, ele diz lá no livro dele que nós somos como se fôssemos elefantes com um macaquinho montado em cima, né? Então, essas 2 entidades se movimentam, o macaquinho dita as regras, o elefante vai para onde quer. E aí a ideia de você conseguir, não é, colocar um hábito novo, implementado, significa alinhar a vontade dessas 2 entidades. Então, misturando uma coisa na outra, né, como é que você faz para ajudar o elefante? Você, primeiro, define uma regra clara, né, para o macaquinho ficar de boa. Depois você meio que cria um trilho para o elefante não ter muita opção, né? E aí você dá aí um pouco de açúcar pro elefante, né? Incentiva o elefante para que ele, né, os sentimentos do elefante possam servir como combustível para ele se movimentar, né? Então, beleza. Então, assim, por exemplo, né, o que eu sugiro para você que está tentando implementar o hábito de fazer o passo 2, que é ouvir, né? Que é o passo 2 do nosso padrão de 4 passos: entender, ouvir, imitar, praticar. Então, primeiro, uma regra clara, né? Como falávamos ontem, todo dia às, 5 da manhã, eu vou acordar e vou vestir as minhas roupas de ginástica e colocar meus fones de ouvido e sair para 1 hora de caminhada fazendo o passo 2. Então, regra clara, macaquinho, check. Agora o elefante, né? Como é que você faz para estimular o elefante? Então, aí você tem que ser criativa aí para fazer com que o elefante fique, né,
instigado a correr, a andar, a entrar em movimento. E a dica que ele dá é uma dica assim, muito interessante, porque se ele anda um pouquinho, ele já saiu do lugar. Então, quando ele sai do lugar, fica mais fácil andar mais um pouquinho. E aí fica mais fácil andar mais um pouquinho. E assim vai. E aí você consegue entrar em atividade. Criatividade, né? Muita criatividade. E aí o seu corpo acaba se viciando nessas descargas de dopamina decorrentes das atividades, né? Aí, o tema de hoje, né? Um por todos e todos por um, é um ponto a mais. Um ponto a mais. Uma camada extra de proteção, como a gente falou antes. Só que é outra camada. Então vamos falar aqui sobre isso. É o comprometimento público. Esse aí eu quero acrescentar, né? Tudo que der para acrescentar é uma boa, porque isso vai bater direto na cabeça do elefante. Comprometimento público. Quando você, por exemplo, fala para as pessoas da sua família, para as pessoas da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho, ou então grava, né, um vídeo e manda no YouTube, no Instagram, onde você quiser, você falando o que você quer fazer, né? Falando aonde você quer chegar, você com isso cria um comprometimento público. E aí, quando você faz isso, é você por todos. Porque o seu sucesso, a sua atitude, ela autoriza o sucesso e a atitude das pessoas que estão lhe ouvindo. Então, um por todos. E todos por um, porque as pessoas que estão lá te ouvindo, elas vão começar a te acompanhar. Elas vão começar a querer o seu sucesso. Algumas, né? Outras não, mas isso aí é outro papo. Então, assim, elas vão te apoiar. O fato delas estarem te olhando, te observando, isso sozinho já mexe lá dentro de você. Não, tem que conseguir isso. Você acha que eu vou falhar, né? Na frente de um monte de gente? De maneira nenhuma. Então isso te ajuda, beleza? Então esse é o papo de hoje, a centelha de hoje, beleza? Espero que você tenha curtido. É isso. Até a próxima centelha.